para prestarmos um louvor, para prestarmos uma adoração ao Senhor. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Você crê que o Senhor recebeu a sua adoração nessa tarde? Mas ela não para por aqui, irmãos. Nós vamos estar aqui nessa atmosfera, nessa tarde, independente da circunstância, independente das coisas que têm se abalado. Nós não nos abalamos porque nós estamos com os nossos pés firmados sobre a rocha verdadeira. As torrentes, elas podem virem, elas podem bater, os ventos podem soprar, mas diga: eu não me abalarei, eu não temerei, eu não ficarei aqui parado. Nós avançaremos, nós continuaremos te adorando, Senhor, rendendo graças a Ti, porque só o Senhor merece a minha adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Quantos podem respirar nesse momento? Aleluia, sabe, amados, que privilégio poder fazer isso. Que privilégio poder fazer isso, sabe? Você respirar, sentir o poder do fôlego de vida dentro de você. E nada pode tirar isso de mim e de você, irmãos, porque foi o Senhor que nos deu. E a não ser você mesmo, quando você entender que chega a hora de liberar esse espírito para ir, esse fôlego para ir, você pode agradecer todos os dias ao Senhor, todos os momentos ao Senhor por isso. Amém? Senta um pouquinho, amados. Aleluia. Aleluia. Então, amados, hoje nós estamos mais uma vez em um horário diferente, amém? Mas nós continuaremos de madrugada, meia-noite, meio-dia, a hora que nós encontrarmos para celebrar, para estar aqui para adorar o nosso Deus, que é digno de todo louvor e de toda honra, nós estaremos, amém? E eu fico feliz porque você também está aqui. Eu fico feliz porque você também, sabe, entendeu que esse é o melhor lugar que você pudesse estar nessa tarde. Ah, pastor, por que eu estou dizendo? Porque eu sei que a presença do Senhor se faz presente nesse lugar, a presença dele está aqui, e ele vai se manifestar para você inteiramente, conforme o desejo do seu coração. Amém? Então, nessa noite, nessa tarde, me perdoe, toda hora eu quero falar essa noite, mas isso não importa, o Senhor entende, amém? O Senhor é atemporal, não existe dia nem noite, nem estações para Ele. Então, nós somos do Senhor e Ele entende muito bem. Então, eu quero que nessa tarde, amados, você esteja disponível para o Senhor, que você possa render o seu coração para aquilo que Ele quer falar através da sua palavra. Amém? Hoje nós vamos ter uma palavra ministrada através de Ana Natália, e eu sei que Deus vai usá-la poderosamente nesse lugar para ministrar ao meu e ao seu coração. Hoje eu não vou estar semeando, eu não vou estar plantando uma semente, eu vou estar recebendo. Hoje o meu coração é uma terra fértil para receber do Senhor. Amém? Então, nesse momento, abre o seu coração, se livra, se liberta de tudo aquilo que possa ter te acompanhado até agora, que possa impedir de você receber a palavra do Senhor nessa tarde. Eu sei que nós vivemos um tempo de toda hora notícias, coisas que vêm às vezes para tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco. Mas nesse momento, amados, foca na palavra do Senhor. Atenta os teus ouvidos para a voz do Senhor e para a voz do Espírito que está presente nesse lugar. Amém? A Natália, quero chamar você, pode vir para cá e seja usada pelo Senhor, seja guiada pelo Espírito para ministrar aos nossos corações nessa tarde. Amém? Aleluia! Graça e paz, irmãos, vocês estão bem? Eu sei que vai ficar melhor, mas nós vamos sair daqui melhor do que nós chegamos, amém? Porque nós viemos justamente nos alimentar, né? Nós viemos justamente ouvir uma palavra que nos levanta, né? Que nos fortalece, que diz quem nós somos, que nos dá esperança, que faz a gente
sacudir a poeira e se levantar para prosseguir, não é verdade? É com esse objetivo que a gente veio se reunir aqui hoje, glorificar a Ele, levantar um louvor, usar o nosso corpo, a nossa voz, tudo que nós temos e tudo que nós somos para dar a Ele a honra que Ele merece. E em troca, o que é que o Senhor faz? Ele ministra para nós, Ele dispensa dEle coisas para nós e a gente sai daqui fortalecido. Eu não sei você, mas sempre é assim comigo. Geralmente, quando você está meio desanimado, meio cabisbaixo, meio sem entender muito bem as coisas, você vai para a palavra, você vai para um ambiente como esse, você sai de lá inspirado. Sabe, queridos, não é informação não que nós vamos falar. Nós vamos inspirar você com a cultura do céu, com aquilo. Eu declaro os céus abertos nesse lugar agora. Eu declaro os anjos subindo e descendo, trazendo dos céus aquilo que nós precisamos. E se eu fosse você, já recebia logo. Já começa a receber o que você precisa. Querido, os anjos estão aqui. Eles são servos para trazer para mim e para você o que você precisa. Amém? Os anjos do Senhor, eles são servos que estão à disposição dos crentes. Para dizer, anjo, eu preciso disso. E agora, quem está dispensando, dando uma ordem aos anjos, é o próprio Senhor Jesus. Porque você colocou sua expectativa nele, porque você desejou receber dele. Amém? Então é com essa expectativa, querido, eu quero que você fique bem atento. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Estamos numa nova etapa. Estamos em um novo tempo. Preparando para coisas maiores. Quem está com expectativa de coisa grande? Queridos, eu estou com expectativa de coisa nova. De receber coisa nova. De edificar coisas novas. De viver, de tudo coisa nova. O novo de Deus, a Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida. A novidade de vida é uma vida nova, manifestando coisas novas e recebendo também coisas novas. Eu estou nessa expectativa. Eu quero motivar você a se conectar, né, e ficar atento àquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito, muito, muito importante. Você já parou para pensar, por exemplo, por que a Igreja Verbo da Vida está em Senhor do Bonfim? Nós vamos falar sobre isso. O tema dessa mensagem é: por que existimos aqui em Bonfim? Por que a gente está aqui em Senhor do Bonfim? Para quê? Para realizar o quê? Esse é o tema da nossa mensagem. Eu quero chamar você, porque você faz parte dessa história aqui em Senhor do Bonfim. Foi você que o Senhor chamou, foi você que o Senhor conectou com essa visão. E Ele está falando comigo e com você nessa tarde, amém? Diga assim: o meu coração está disposto, Senhor, para te ouvir e te obedecer. Coloque as mãos sobre você, assim, na sua cabeça, e diga: Pai, em nome de Jesus, eu recebo agora toda a inspiração do céu. Eu recebo agora a saúde divina que o Senhor tem para mim. Diga: eu recebo o refrigério que o Senhor está dispensando agora. Obrigado pela unção fresca. Obrigada pela cura, pelo meu emocional curado, transformado, liberto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Querido, você tem poder de declarar para você aquilo que você precisa, tá bom? Esse é um exercício apenas que a gente deve fazer todos os dias. Você fala com você mesmo lá em casa, a gente fala sozinho, mas você não está falando sozinho, porque o Espírito Santo está lá. Então, a Igreja Verbo da Vida está em Senhor do Bonfim, veio para Senhor do Bonfim, mas fazer o quê? Com que objetivo? Por que a igreja? Porque nós precisamos de uma Igreja Verbo da Vida em Senhor do Bonfim. A igreja, toda a igreja, ela tem uma função, ela tem um papel a cumprir. E quando a igreja se instala em Senhor do Bonfim, por um decreto divino, por uma ordem do Senhor que disse: vá e comece um trabalho desse para mim, a gente precisa entender, e Deus quer que você entenda também. Nós entendemos, recebemos do Senhor a direção, mas Ele é quem constrói as coisas, Ele é quem edifica, a gente só obedece. Porque os propósitos da igreja, os propósitos de Deus, de Cristo para a sua igreja, é Ele que estabelece, os propósitos são deles. E a gente só descobre e se submete e obedece. Amém? E a gente segue. Você está entendendo? Então vamos lá. Tem igrejas que são direcionadas, são guiadas, são formadas
baseadas na tradição. A tradição é o mais importante nessa igreja. Existe igreja que diz nós não podemos fugir da tradição, nós sempre fizemos assim, nós sempre realizamos as coisas assim, os nossos antepassados fizeram assim e a gente vai se manter nisso. Existem igrejas que são direcionadas, guiadas, orientadas pela tradição. Existem outras igrejas que elas são orientadas e guiadas por personalidade. Existe uma pessoa, geralmente um pastor, alguém que exerce uma liderança, né? E essa igreja ela é direcionada por essa personalidade, por essa pessoa. Então aí o que acontece? Qual é o problema disso? É que quando essa personalidade sai, quando essa personalidade morre, porque as pessoas morrem, e aí o que acontece? A igreja desanda, a visão não avança e a igreja ela se perde no meio do seu caminho, do seu propósito. Vocês estão entendendo? Existem igrejas que são orientadas pelas finanças. A Natália, você tem certeza, eu tenho certeza e você também tem. Você sabe que existem igrejas que trabalham e são orientadas por finanças. As finanças é que definem como é que ela deve ser. Se tem finança, você trabalha sempre para montar uma estrutura financeira. Existem igrejas que trabalham pensando sempre no financeiro. Mas existem outras igrejas que trabalham pensando em programa disso, programa daquilo. O foco delas é um programa ou programas. E aí enche aquela comunidade de programas, de atividades e se perdem no meio do caminho porque existe uma estrutura para a igreja que foi o próprio Deus que definiu. E como eu disse antes, o propósito da igreja foi o próprio Jesus quem disse como é que tem que ser. A gente precisa somente descobrir e obedecer. Aí existem outras igrejas que são guiadas por construções. O foco delas é construir, é edificar um prédio, um patrimônio, uma estrutura. Você pode não conhecer, mas existe, querido. Eu posso ter certeza, eu vou garantir para você que existe sim igrejas que são direcionadas, são guiadas por construções. O foco é, vamos construir isso, aí depois que termina, vamos construir mais aquilo, vamos construir mais aquilo. E eu quero que você comece a ficar bem atento e entender o que está sendo dito e começar a fazer a separação, a diferenciação. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? E aí o que acontece? Existem outras igrejas que o foco delas é evento. Evento de carro, evento de mulheres, evento de jovens, evento de criança, evento de não sei o quê, evento de casais, evento de tudo quanto é coisa, né? Até festa de boneca, né? Vocês fizeram festa de boneca? Gente, eu fiz. Oh, gente, era tão bom. E aí o que acontece? Os batizados das bonecas, não era o que a gente fazia? E aí existem outras igrejas que são focadas no ser igreja, nas pessoas não crentes. Elas são focadas só em alcançar as pessoas. O objetivo delas é evangelizar, é trazer gente e tal, mas só para por aí. Também está desequilibrado. Amém, irmãos? E existem outras ainda que focam na competição, que vão competir com a outra igreja. Pode ser que tem uma igreja vizinha, que tem uma igreja que virou um concorrente. Quem já viu isso? A igreja concorrer com outra igreja? Não é verdade? Não existe concorrência para a igreja. Nós aqui não temos concorrentes. Nós temos irmãos que trabalham dentro de outra visão, de outro objetivo que Deus deu. Vocês entendem isso? Nós, Verbo da Vida, nós não estamos aqui em Senhor do Bom Fim para concorrer com nenhuma outra igreja. Nosso objetivo aqui é cumprir aquilo que Jesus nos disse para fazer. Existe um trabalho para ser feito, existe um direcionamento e nós queremos obedecer a esse direcionamento. Portanto, as outras igrejas são parceiras, são pessoas que nós queremos trabalhar junto, trabalhar em conjunto. Para quê? Para promover o reino. Não é assim? Foi assim que Jesus nos ensinou, não foi assim? Existem também aquele do orgulho denominacional. Não tem? O orgulho denominacional, por causa do orgulho denominacional. A minha denominação. Existem outras pessoas que, como não entenderam isso, elas começam a achar que a outra denominação não é de Jesus. Por desconhecer, por falta de entendimento, elas acham que somente a minha denominação é que está certa. Isso daí está fadado ao fracasso, não é verdade? Porque Deus pode muito bem levantar várias visões com um fim único. Mas existe a igreja do modelo bíblico.
Qual é, Natália, o modelo bíblico? É uma igreja direcionada pelos propósitos de Deus, por aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. Você compreende, você consegue pensar que Jesus, quando foi enviado por Deus para essa terra, ele começou um trabalho? Só que Jesus morreu, né? Na verdade se entregou, fez o trabalho dele e disse: agora vocês são responsáveis por dar continuidade àquilo que eu vim fazer. E aí é onde entra o nosso trabalho, é onde entra você, é onde entra a mim. E essa visão, e o entender o porquê que a igreja, Verbo da Vida, está sendo bom fim. Porque Jesus disse: ide, faça as mesmas coisas que eu faço. E eu garanto para você vai fazer maior ainda. Por quê? Porque eu estou lá, intercedendo por vocês, e o que você pedir no meu nome, você vai ter. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Então vamos lá, existe a igreja do modelo bíblico? Existe a igreja direcionada por propósito. Então hoje nós vamos entender que a igreja será mais forte, sadia e eficaz se ela for dirigida por um propósito. Por que eu falei que tem a igreja direcionada por personalidade, por projeto, por finanças? E tudo isso vai falhar. Sabe por quê? Porque as personalidades mudam, as finanças acabam, né? Os programas terminam. E o que é que permanece? Os propósitos de Deus permanecem para sempre. Deus não muda. Deus não mudou em relação ao seu conceito. Deus não precisa se modernizar. O que Ele queria quando enviou Jesus, Ele quer ainda hoje, agora. É a mesma coisa, é o mesmo objetivo. Tudo aquilo que Ele planejou para Jesus vir começar aqui, Ele está nos incentivando, nos motivando a dar continuidade. E é por isso que você precisa entender qual é a diferença de igrejas que trabalham por programas específicos, por personalidade, que trabalham focados em outras coisas e não nos propósitos de Deus. E hoje nós vamos aprender a pincelar rapidinho, nós vamos pincelar rapidamente quais são os propósitos de Deus para a igreja Verbo da Vida e Senhor do Bom Fim. Queridos, eu não vou falar de outras que eu não conheço, sou bem clara para vocês que eu não conheço outras, né, outras visões, nasci aqui. E eu sei muito bem o que é que Deus quer que a gente faça aqui. Isso aí eu sei. Amém? Então é disso que nós vamos falar. Tudo bem? Não conheço outras igrejas. Eu também não quero que você fique pensando assim: ela está criticando a igreja tal. Eu não estou criticando nada. Eu estou trazendo uma verdade, uma instrução e dizendo para você que nós temos um direcionamento de como devemos fazer. Do que nós vamos fazer aqui nessa cidade. Nós não estamos, como disse Paulo, dando socos no ar, sem saber o que viemos fazer. Não, quando nós viemos, Ele não envia ninguém sem saber o que vai fazer. Ele instrui, Ele capacita, Ele orienta, amém? E o Senhor nos orientou. E nós já vimos que nós precisamos ser fortes e sadios. A igreja de Jesus Cristo precisa ser forte e sadia. Amém, irmão? Você está aqui, sabe por quê? Porque Deus quer fortalecer você e tornar você saudável. Porque você sendo forte e saudável, a visão Verbo da Vida, ela vai ser forte e saudável. E essa é uma igreja que vai perdurar, que vai adiantar, sabe? Que vai adiante e vai realizar os planos de Deus. Amém? Então, vamos adiante. Quando Paulo começou a estruturar a igreja como um apóstolo levantado por Deus, ele disse uma coisa muito importante, né? Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 e 13. Nós vamos começar a ouvir o que foi que Paulo instruiu a respeito da edificação da igreja. Quais foram as instruções que Deus deu para mim e para você através do apóstolo Paulo. Então, abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 13, nós vamos ler. Porque nós vimos que edificar uma igreja, construir uma igreja, baseada em qualquer outro programa, como nós falamos, personalidade, finanças, construção, e tudo isso mais, traz um perigo muito grande. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo que nós vamos ler. Ele diz assim: no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor.
Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. Amém? Você já leu até aí? Olhe para cá. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ei, eu como um sábio construtor, coloquei os alicerces. E ele diz claramente no texto acima, depois você vai ler, o alicerce é Jesus Cristo. Ele disse, eu coloquei o alicerce, eu coloquei as pedras, eu fiz o fundamento, eu coloquei a estrutura básica, agora cada um pode construir em cima desse fundamento. Agora, cuidado, veja como constrói, porque vai chegar o dia em que nós vamos ter que prestar conta ao dono da obra, de quem é a igreja? De Jesus Cristo. E é Ele quem está estruturando a sua igreja. Eu quero que você se lembre que quando eu falar igreja, eu estou falando de você. Amém? Diz isso para você mesmo. Diga, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Você, querida, é templo. A gente fala o templo, a estrutura onde a gente vai se reunir, mas é outra espécie, é outro termo, mas você é uma construção de Deus, é um edifício de Deus. O Senhor está edificando a minha e a sua vida. Amém? Então eu quero que você também entenda, quando eu estiver falando esse texto, quero que você entenda sobre a igreja que nós estamos construindo, a visão da vida, mas você também entenda que pode ser aplicado para a sua vida. Porque se você quer construir a sua vida baseada no seu achismo, a Bíblia diz que é um material que você está escolhendo para construir a sua vida. Existem pessoas que constroem com materiais feno, palha, ouro, prata. Você quer saber de que é feita a sua vida, que tipo de estrutura está formada a sua vida, você precisa analisar. Porque vai chegar um dia diante do Senhor e o fogo vai provar a nossa história, a nossa vida, aquilo que nós fizemos. Mas nós estamos falando da visão da vida, da igreja. Então isso também se aplica à igreja. Nós como organização, vocês estão entendendo? Então no dia do juízo, o fogo vai provar a obra que nós estamos edificando, Senhor do Bonfim. A obra que qualquer pessoa está edificando. Uma igreja, uma estrutura, um ajuntamento de pessoas. O que é que se está ensinando? O que é que você quer com aquela obra? Qual é a intenção? Nós falamos inicialmente que existem algumas pessoas que constroem uma visão baseada no orgulho, às vezes uma liderança que quer realizar o sonho de liderar, e ele é a figura principal, e aqui ninguém manda, quem manda sou eu. Essa pessoa está construindo em cima de algo muito perigoso, está usando um material perecível, porque o fogo, ele queima palha, ele queima feno, ele queima o que mais? Madeira, né? Agora existe uma coisa que o fogo não queima, não destrói. E aí cada um tem que ver como é que está construindo, amém? Então, pela graça, olha outro texto aqui. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, no 3 ainda onde você está. Vê lá no 10 o que é que ele diz. Eu já até citei, mas eu quero que você leia. Ele diz assim, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce. Como um sábio construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Paulo deu a instrução sobre como nós devemos fundar uma igreja, como nós devemos construir uma igreja, uma visão. Então a nossa visão, ela é firmada em Jesus Cristo, amém, irmãos? Eu quero que você entenda que nessa igreja, nesta visão para a qual nós estamos construindo, na qual Deus associou você, porque você foi associado a essa visão, não foi porque nós fomos te chamar, porque nós não te conhecíamos. O Senhor, Ele faz as conexões, Ele traz as pessoas, Ele traz os membros que vão edificar a visão. Vocês estão entendendo? Você está feliz por isso? Porque eu entendo que é um privilégio, queridos. Você ser usado por Deus para ser uma pedra da construção do edifício que Ele está querendo construir aqui. Amém? A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. E você é edifício, templo de Deus. Amém? Você está animado? Se anime, sim, querido. Sabe por quê?
porque Deus está falando comigo e com você para este tempo. Se você achava que você não entendia porque eu estou aqui, o que é que eu vim fazer aqui, saiba, Deus está interessado em você. Deus, Ele conta com você. Ele quer, queridos, não é explorar você, Ele quer edificar você à medida que você pega junto na visão que é dEle. Amém? Vocês estão entendendo? Isso me deixa tão animado que eu tenho vontade de sair correndo, gritando, contando para todo mundo. O Senhor me chamou para ajudar a construir essa visão. Ele me chamou, Ele conta comigo e Ele conta com você. Igrejas fortes, misericórdia, aparece até uma chamada no meio do culto. E deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu aqui, que tem uma chamada aqui no meu celular. Deixa eu ver aqui. É mesmo, né? Deixa eu anotar aqui. Esqueci de botar o modo avião. Modo avião, cadê ele? Achei. Igrejas fortes são construídas sobre propósito. Planejamentos, programas, personalidades não duram, mas os propósitos de Deus sempre prevalecerá. Amém? Então, o ponto de partida para cada igreja é a seguinte: por que nós existimos? Por que a igreja, Verbo da Vida, Ensino do Bom Fim existe? Por quê? Esse porquê é o sentido, é o propósito, é aquilo que Deus quer realizar. Amém, irmãos? Então, entender a razão de ser de cada situação é muito importante para nós. Vocês devem saber para que Deus os chamou. Nós estamos contando para você hoje para que foi que Deus chamou você. Você também tem que saber o que Deus espera de você como igreja aqui em 2021. Será que Deus espera que eu fique trancada na minha casa, com medo dos decretos, com medo do vírus, com medo do que possa acontecer? Será que Deus espera que eu e você fiquemos à mercê de qualquer situação, deixando a vida me levar, vida leva eu, como se você não fosse alguém que tivesse um propósito? Não. Deus quer que você saiba exatamente o que é que Ele espera de você. Amém? E para isso você não precisa viver alheio. Porque Deus não criou nenhum filho, não formou nenhum filho para deixar ele alheio. Amém? Então você hoje sabe por que está aqui. Querida, a sua vida, ela é muito importante. Os talentos e os dons que você tem, foi o Senhor que colocou para você influenciar, para você contribuir para a visão dele, amém? Então eu quero que você ande por aí, ó, pela cidade de Senhor do Bom Fim, lembrando, eu sou importante porque Deus me enviou para este tempo, para eu ajudar em um projeto que é dele e é grande. Eita, quando eu pensei sobre isso, gente, eu achava que eu era só o mosquito do cocô, do cavalo, do bandido. Eu não era ninguém, eu achava. Mas quando eu entendi que eu sou importante para ele, isso me deu um ânimo de vida. Tipo, quem sou eu, vermezinho de Jacó? Não sou ninguém, ninguém. Não! Ei, você tem que andar por aí lembrando, eu sou alguém importante, porque Deus me formou e me enviou, me salvou, me resgatou e me trouxe para uma família. E agora eu estou aqui, numa família. Aqui é a sua família da fé. É aqui que você vai se desenvolver. É aqui que você vai crescer. Amém? E vai florescer. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Renovam as suas forças. Ela diz também que os que são plantados aonde o Senhor quer, esses florescerão. Você está sendo plantado. Amém, irmãos? Aqui nessa visão, você foi plantado por Ele. Eu anotei aqui um texto para a gente meditar. Pessoas acham que a igreja existe para tomar conta de suas famílias, sabe? Fizeram uma pesquisa para perguntar para as pessoas, ei, você acha que a igreja existe para quê? Aí as pessoas geralmente elas fazem parte de uma igreja. Quem respondeu essa pesquisa? Você acha que a igreja serve para quê? O que é que a igreja tem que fazer? E sabe o que as pessoas responderam? Algumas pessoas disseram assim, a igreja existe para cuidar da minha família, para sustentar a minha casa. Outros responderam, olha, acho que a igreja existe porque o pastor precisa cuidar das ovelhas bem, para que elas sejam sempre alegres e saudáveis. Outros disseram, olha, a igreja existe para cuidar dos pobres, né? Porque alguém tem que cuidar dos pobres e é responsabilidade da igreja. Então, fizeram uma pesquisa e descobriram que o povo não sabe qual é o papel da igreja. Porque esses não são o papel da igreja.
Sabe qual é a função da igreja? Qual é o papel que a igreja, o que o Senhor quer que a igreja resolva? O que é que ela veio fazer como essência? Todas essas coisas, elas estão dentro, mas não é o principal. Vocês entendem, queridos, a diferença? Porque tem gente que está magoado com as igrejas, sai das igrejas, porque diz que o pastor não cuida dos pobres. Mas, queridos, Deus não disse que era para o pastor ir cuidar dos pobres. O objetivo principal da igreja não é pegar todo o dinheiro e dar aos pobres. Não é pegar todo o dinheiro da igreja e comprar a cesta básica. Querido, não é esse o trabalho que Jesus deu para a igreja. Sabe por que as pessoas pensam assim? Porque elas ainda não entenderam qual é o propósito da igreja. Aí existe todo tipo de crítica, como você bem sabe por aí. Sabe ou não sabe? Tem ou não tem um monte de confusão? Gente que não sabe nada da Bíblia querendo dizer como é que as igrejas têm que administrar as coisas. Tem que governar. Gente que não entende o que é uma obediência dentro de casa, querendo dizer como é que o pastor tem que governar a igreja. Só que o pastor não recebe ordem de qualquer pessoa, ele recebe ordem daquele que é o dono da igreja. Vocês entendem? Está ajudando você? Está edificando sua fé, fortalecendo? Querido, você precisa entender que nós somos uma coluna e sustentação aqui nessa terra. Nós temos um trabalho importante para fazer. Amém? Então, até alguns pastores também nessa pesquisa não sabiam qual era o papel da igreja. Por quê? Porque nunca pararam, nunca entenderam. Tem o desejo de montar uma igreja e vai lá. Ah, vamos abrir uma igreja? A gente bota fulaninho e fulaninha para cantar. A gente faz não sei o quê. A gente faz assim, assim, a gente abre a igreja. Aí vamos lá, aluga um ponto, compra um púlpito, compra um microfone. E a gente faz assim, e a gente faz. Sem direcionamento divino nenhum. Mas foi Deus que levantou você? Foi Deus que te deu uma visão? Assim, a gente quer fundar uma igreja. Eu já conversei com pessoas que estão à frente da igreja que nunca receberam um direcionamento para poder abrir uma igreja, mas ela quer, porque ela acha bonito, porque ela acha glamuroso, porque eu tenho um desejo e tal. Vocês entendem que tem de tudo? Mas o Senhor, Ele faz as coisas de forma muito organizada. Amém? Então, o propósito da igreja, queridos, você nunca mais vai dizer que não sabe qual é o propósito da igreja. O propósito da igreja é existir neste mundo, em qualquer canto do mundo. A função número 1 que a igreja tem para realizar, o propósito dela é ganhar o mundo para Jesus Cristo. Se alguém chegar para você e dizer assim, ei, você está fazendo parte dessa igreja aí, qual é a função dessa igreja? Você já sabe dizer? Essa igreja existe para alcançar o mundo para Jesus Cristo. Mas a Natália não já tem a igreja tal, um monte de igreja. Agora, ei, deixa eu te perguntar, eles sozinhos conseguem, queridos? Não conseguem, precisa de mais gente. Agora, nós não vamos alcançar o povo para Jesus de qualquer forma, né? Existe uma estrutura, existem 5 propósitos que você vai trazendo para cumprir isso, de tirar o povo do mundo e trazer para Jesus. Existem 5 coisas que você tem que carregar simultaneamente, que é o trabalho da igreja a fazer, que são os 5 propósitos de Deus. Vamos dizer assim, que são 5... Como é que é o nome disso aqui? Adriano? Pilares. 5 pilares que formam uma igreja saudável, que formam uma igreja madura, sadia, que sabe o que tem que fazer. Se não tiver 5, vai ficar capenga. Se tiver só 4, ela não vai ser uma igreja madura e forte. Ela vai estar com uma deficiência. Então, são 5 estruturas que a igreja precisa carregar, né? Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Aleluia! Querido, você é a igreja. Não tem cão dos infernos que vá contra você, que destrua você. Quando você sabe, porque quando você não sabe é como se você não fosse. Quando você sabe que você é a igreja e que as portas do inferno nenhuma pode prevalecer contra a sua vida, querido, não tem cão dos infernos que pode parar você. Não tem coronavírus, não tem, tragédia nenhuma que vá acabar com você.
Sabe, quando eu me converti, assim que eu me converti, o cão fez de tudo para acabar com a minha vida. E foi depois que eu me converti, foi antes não, viu? Porque antes eu já estava destruída mesmo, né? Eu já estava condenada, antes de aceitar Jesus eu já era de lá. Mas depois que eu me converti, eu vivia caindo na moto. Eu ando de moto e aí toda hora que o cão queria me derrubar. Eu era com os meninos na garupa, toda hora eu caía. Tudo bem que eu lá não era assim uma motorista muito organizada. Mas eu, queridos, um dia estou no trânsito, na avenida principal, esperando o sinal fechar, recém-convertida. Estou lá esperando o sinal abrir, fechar não, abrir. E aí, de repente, eu, pá, que acidente é muito rápido, né? Você não percebe como foi que aconteceu. Quando eu me vi, estava debaixo de um ônibus. Mas eu ouvi uma voz muito confortadora. E aquilo ali nunca mais, aquilo não tem nada que me abale hoje. A voz do Espírito Santo bradou dentro de mim, audivelmente, porque eu ouvi, disse, nada absolutamente te causará dano algum. Eita, eu vou dizer uma coisa para você, foi aquele tumulto na Avenida Adolfo Viana e os ônibus pararam e a polícia chegou e a confusão, e tem uma mulher debaixo do ônibus, meu Deus, o povo desesperado, e eu saí de lá sem nenhuma unha arranhada, nem a moto arranhou, nada. E o povo, você tem que ir para a UPA, você está bem, tira o capacete, faz não sei o quê, e eu, gente, eu estou bem. Fui para a UPA, fui para o hospital SOT, na época, mas foi só para cumprir com aquele processo, né? Para você verificar se estava tudo bem. Mas, querido, não senti nada. Tá tudo bem? E aí o que acontece? A gente entende que eu e você, nada pode contra nós. O que foi que Jesus, isso aqui é a declaração de Jesus, disse, eita Pedro, essa revelação que você teve aí, ela é poderosa. Porque foi que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, essa revelação aí, é sobre ela que eu vou edificar a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja em cima dessa revelação. E quem tem essa revelação, nunca mais vai se abalar. Querido, não se abale, não tenha medo do que está acontecendo, porque você é coluna e sustentação do Senhor. Ele está sustentando você nesse tempo. Ele quer que você prevaleça, Ele quer que você fique forte, Ele quer que você triunfe diante de todo mundo, que é para todo mundo perceber, olha a igreja de Jesus triunfando. Amém? Então não tenha medo do que possa vir a acontecer. Foi Ele mesmo que disse que está cuidando de você. Amém? Então a igreja é de Cristo e não nossa. O que quer que a gente venha a fazer tem que vir da direção dele. É dele, é ele que vai. O que foi que ele fez? Eu vou ler aqui. Ele fundou a igreja, morreu por ela, enviou o Espírito Santo e um dia virá para buscá-la. Como proprietário da igreja, é ele quem sabe o que é melhor para a igreja. Amém? Aleluia! Então, nós queremos saber o que é que nós vamos fazer, o que é que nós aqui, Senhor do Bonfim, hoje, agora, falando claramente, nós vamos trabalhar com você e com todos aqueles que nós vamos alcançar. Os 5 propósitos de Deus para a igreja, que Ele quer que a gente faça aqui em Bonfim é, primeiro, ajudar todas as pessoas a entenderem e adorarem somente a Deus. Ele é o único Deus a quem nós devemos adorar. Então, o que é que nós vamos ensinar para você? Você tem que adorar somente a Deus. Só a Ele você vai prestar culto, só a Ele você vai dedicar todo o seu amor, toda a sua atenção. Ele disse que é para amar. Foi o primeiro mandamento que ele disse assim, ei, o que é que a Bíblia ensina a respeito de tudo? Jesus disse o quê? Primeiro mandamento. Deixa eu dar uma ordem para vocês. O que é mais importante de tudo que tem na Bíblia? Ame a Deus acima de qualquer coisa. Queridos, isso é tão básico, todo mundo cita isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, nem todo mundo entende. Principalmente as pessoas que estão no mundo, que elas ainda não sabem, né? Porque elas estão lá. Mas quando a pessoa se converte, é tarefa nossa, da igreja, ensinar que ela vai agora adorar somente a Deus. Que ela tem que entender o que é ser um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador é uma pessoa que entende que ele é santo, que ele é separado, que ele é de Cristo e que tudo que ele faz é importante para Deus. Querido, se você trabalha, se você faz um esporte, se você faz, tudo isso é importante para Deus. Tudo isso tem que ser santo. Tudo que você faz é santo. Tudo que você faz é com a consciência, filho amado, filho amado. Então, tudo, se você conversa ao telefone, se você entra na internet, tudo isso é o quê? Tem que ser adoração.
tem que subir como louvor para o Senhor. Nós não somos santos de igreja. Nós não viemos para a igreja e agora se ajeita, porque agora eu estou na igreja, eu tenho um comportamento diferente. Ei, não é assim. O que você vem aprender nesta igreja é que você é templo do Espírito Santo, que você carrega a presença poderosa dele e que tudo que você faz tem que subir como um louvor e adoração a Deus. No trabalho, quando ninguém vê, quando ninguém está te vendo, você precisa estar adorando ao Senhor com a sua vida. Nas conversas onde ninguém está vendo, quando você acha, não tem ninguém olhando, eu vou fazer algo de errado. Pois é, saiba, o Espírito Santo está lá e você precisa ser ensinado que a sua vida tem que ser uma vida de louvor. Então, adorar a Deus, querido, não é só botar uma música e cantar na igreja. Força, é muito pouco para um Deus tão grande e poderoso. É tudo o que nós fazemos, é adoração. Então, o que é que nós vamos fazer aqui em Bonfim? Nós vamos conquistar as pessoas e nós vamos ensinar a ela a viver uma vida de louvor, uma vida de adoração. Amém? Conscientes da pessoa que ela é em Deus e da pessoa gloriosa que veio habitar dentro. O próprio Deus veio habitar em nós e nos santificou para que nós venhamos a dar glória a Ele. Amém? Então esse é o principal objetivo da igreja. Nós vamos fazer isso através de quê? Ensinando, pregando, dizendo, ai querido, não é assim, a sua vida tem que ser o louvor, cuidado com o que fala, cuidado com o que você vê, cuidado por onde você anda, preste atenção, sua vida é do Senhor. Isso nós vamos fazer na igreja, esse é o papel da igreja, amém? E a segunda coisa que nós vamos fazer aqui, sim, a referência, vocês nem precisam abrir, para isso daí foi quando Jesus estava no deserto, sendo tentado, que o diabo disse que era para ele adorar ele, não foi? Ele disse assim, ei, se tu és... como é? Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e a ele somente servirá. Então, isso é o que nós vamos ensinar para as pessoas aqui todos. O que é que Deus quer? Filhos que o adorem. Amém? Que reconheça que Ele é o dono de toda adoração. Não adorar dinheiro, não adorar parente, não adorar família, não ter ninguém no lugar de Deus. Porque tem gente que bota o trabalho no lugar de Deus, tem gente que bota a faculdade no lugar de Deus, tem gente que bota seus próprios planos no lugar de Deus. Tudo tem o seu lugar, mas Deus é a primazia. Ele não divide a sua glória com ninguém. E se você não der a Ele a glória devida, a sua vida vai um fracasso. Porque Ele é soberano. Ele é poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Então, a segunda coisa que nós estamos aqui para fazer para Deus é ensinar as pessoas, é ministério. Sabe o que é ministério? A igreja existe para ministrar o amor de Deus para o povo. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Pois essa é a nossa responsabilidade, minha e sua. Amar as pessoas, amar, ministrar, é ministério, é você ser ministro de Deus. O que é um ministro de Deus? É alguém que ama as pessoas, que cuida das pessoas. E você está amando as pessoas, Deus, através de você, está amando as pessoas. A igreja, o Verbo da Vida em Senhor do Bonfim, existe para ministrar o amor de Deus ao povo. Como? Atendendo suas necessidades, curando suas feridas em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Ouvir as pessoas, qual é a dor delas, qual é a necessidade delas. E aí você vai ministrar para elas o amor de Deus. Amando, perdoando, ensinando, orientando. Curando no nome de Jesus, colocando as mãos, tirando, não trazendo peso para elas, mas ensinando. Jesus já tirou essas coisas de você. Amém? Então, quando nós fazemos isso, nós vamos estar atendendo às suas necessidades físicas, emocionais, de relacionamento. As pessoas têm problema de relacionamento? Pois é, função minha e sua, ministrar para elas solução para os relacionamentos. E é isso que nós vamos aqui fazer. Cada pessoa que chegar aqui nesta igreja, nós vamos tratar, nós vamos ensinar. Mas depois nós vamos dizer, ei, vai, e agora tu é instrumento de cura para outras pessoas. Você vai curar outras pessoas, amém? Eles são responsáveis por... Lembra lá de Efésios 4:12? Abre aí rapidinho. O que é que Efésios 4:12 diz que é o nosso papel? O papel dos 5 dons ministeriais. O papel daquelas pessoas que foram chamadas... Pastores, evangelistas, mestres, o que mais? Apóstolos, profetas, todas essas pessoas, elas foram enviadas
por Deus. E esses dons estão na igreja com um objetivo. Qual é o objetivo? Efésios 4:12. Vamos ler juntos? Aqui diz assim: eles quem? Os 5 dons, né? Os profetas, os pastores, os evangelistas que você vê anteriormente aí, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Você, eu. Então, qual é a função? Por que tem que ser na igreja? Porque foi assim que Jesus disse. Ah, mas eu não vou para a igreja, eu quero fazer isso sozinha em casa. É assim que está a instrução? Não, a instrução tem que procurar um pastor para poder ser pastoreado. Você tem que receber da unção profética. Você tem que receber da unção apostólica. Você precisa receber e ser encontrado por um evangelista. Você precisa ser ministrado por um mestre. E essas pessoas, elas estão promovendo em você uma edificação. Amém? Tem gente que diz, eu vou para a igreja e nada muda na minha vida. Isso é o que você acha. Quer ver a diferença? Deixe de ir. Para você ver, você começa a ficar mal, você começa a ficar ruim, você começa a ficar triste, sua vida não anda, seus pensamentos não se renovam, a sua vida começa a desmoronar. É ou não é, queridos? Quando a gente quer que alguém se conserte, o que é que a gente diz? Vamos para a igreja. Ei, vem comigo para a igreja, vamos andar para a igreja. Por quê? Porque na igreja tem unção. Na igreja tem alguém que ministra, na igreja tem alguém que orienta, que instrui, que dá uma palavra, que fortalece. Então, essa história de dizer que eu não vou, porque eu vou viver aqui mesmo sozinha, ou então assistir pelo YouTube, isso daí é balela, isso aí é plano do diabo para fracassar a sua chamada, a sua caminhada. Queridos, nós fomos chamados para andar juntos. Deus planejou uma família para você. Nessa família tem organização. Amém? Então, é muito bom que ele saber o que é que tem que ser feito e cumprir. Porque ele diz que quer mais obediência do que sacrifício. Não adianta sacrificar. Eu vou fazer assim. Que ele não dá certo do seu jeito. Faz do jeito que Deus disse. Amém? Faz do jeito que Deus disse, que é garantido que vai dar certo. Qual é a outra coisa que nós estamos aqui para realizar? Evangelismo. Lembra que são 5? Aqui tem 5? 5 propósitos. Que eu tenho mania de errar, eu digo que é 2, eu digo que é 3 assim, eu faço uma confusão. Mas são 5 propósitos, é uma estrutura que vai trazer saúde, crescimento e firmeza. Então, o evangelismo, a igreja existe para compartilhar a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você, não responda, mas se avalie. Você tem compartilhado a palavra de Deus? Queridos, não é para você falar de Deus. É para você compartilhar as boas novas. Natália, que boa nova? Pois eu creio que você precisa ser acompanhado e instruído nessa igreja para poder saber o que é que tem que compartilhar. Amém? Porque ele disse que você foi salvo e alcançado para ser instruído, para que você vá e alcance outros. A igreja, ela vai promover ações evangelísticas. A igreja existe para compartilhar a palavra de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do céu, fomos enviados. Ei, você não caiu de paraquedas aqui na terra, não. Você foi enviado de propósito, amém? Deus planejou você para esse tempo. Disse, não, eu vou botar lá fulano e aí ele vai fazer um trabalho para mim. E ele não desiste disso, amém? Então, o que é que nós temos que fazer? É função de cada crente compartilhar as boas novas, onde quer que vá. Aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá. A primeira coisa que nós vamos fazer, deixar a palavra transformar a nossa vida, porque sendo uma bênção, sendo um cristão lá no lugar onde a gente está, a gente vai pregar com a nossa vida. E na hora que aparecer a oportunidade, você prega as palavras de vida, da boa nova. Mas se você está no lugar onde o povo não quer nem te ouvir, também não prega, porque vai dar mau testemunho, amém? Porque primeiro a gente tem que pregar com a nossa vida. A gente tem que ser cristão e depois pregar Cristo. Porque a nossa vida já tem que ser uma pregação. Mas a igreja, como estrutura, como organização, ela tem essa função também. E não é função do pastor e nem do departamento de evangelismo. É de todo crente. Amém? A gente percebe o nível pela quantidade de pessoas que chegam. Se você compartilha as boas novas, as pessoas estão ou não estão precisando de Jesus?
Por que que elas não estão, então, procurando aqui, não estão chegando aqui, que você não está trazendo as pessoas? Por quê? Porque ainda está compartilhando pouco. A gente precisa compartilhar mais. Vocês entendem? A gente precisa falar mais. Porque, assim, tem uma resistência para elas virem, é natural. Mas quando você fala mais, quando você é mais, quando você ministra mais, quando você ama mais pessoas vão vir, amém? Então não tem outra forma, é compartilhar aquilo que já abençoou a sua vida. Se você já foi abençoado, se você já tem alguma coisa para contar, se você já tem algo para ministrar, então ministra, amém, irmãos? Ama as pessoas, não critica elas, não fica reclamando do povo do mundo, querido, eles não sabem nada disso que nós sabemos, amém? Então, isso é tão importante, evangelizar, que Jesus deu 5 direções para nós. Você vai abrir bem rápido, porque você é caprichoso. Você vai dizer assim, como é que está o tempo aí, Adriano? Mateus 28, 19 e 20, o que foi que Jesus disse para mim e para você? Abra os ouvidos e ouça Jesus falando com você. Jesus disse, Mateus, capítulo 28, lá no versículo 19, Jesus disse: evangelizar é tão importante que Jesus falou em todos os evangelhos e Atos. Os 4 evangelhos e em Atos dos Apóstolos, ele falou a mesma coisa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Como é que se faz isso? Na igreja. Eu estou sempre com vocês até o final dos tempos. Vai lá de novo para Marcos 16, 15. 4 evangelhos, Jesus falou sobre isso, porque é muito importante. Vão ao mundo inteiro, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. A todos, querido, é a todos. Todo mundo que você encontrar, ache um jeito de falar as boas novas. Ei, agora fale as boas novas. Evangelho quer dizer boas notícias. Quando você vai contar uma boa notícia para alguém, essa pessoa fica triste e condenada? Não, você não vai levar condenação, você vai falar as boas novas. Quais são as boas novas? Ei, Jesus já perdoou nossos pecados. Ei, Jesus já nos curou. Ei, essa doença que você está aí, Jesus já tirou. Ei, esse pecado que você não consegue se livrar, Jesus já te ajudou. Aceita Ele, que Ele transforma a sua vida. Isso é boa nova. Agora eu não posso chegar de uma pessoa doente dizendo assim, essa doença aí, aceite, porque é para a glória de Deus. Espera aí, gente. Que é isso aí? Você está desvertendo, sei lá o que é. O evangelho, as boas novas, é notícia boa. Como é que é para dizer que é para você ficar se conformando com a doença? Não. Boa nova é, Jesus andava em todo lugar curando as pessoas que tinham fé. Se você tiver fé, Jesus cura. Posso orar por você? A pessoa diz, pode. Você ora e Jesus faz o milagre acontecer. Amém, irmãos? Não é você que vai fazer. Você só é um canal, um instrumento. Aí sabe mais aonde Jesus falou? Vai lá, Evangelho de Lucas, para você saber exatamente o que foi que Jesus falou para você. No capítulo 24, Lucas 24, do 47. A minha começa assim. Aqui diz assim, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome e de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que ele seja revestido de poder do céu. Eu acho que teve uma bagunça aqui no texto. Eu acho que teve alguma baguncinha aqui. Não foi? Mas o fato é que ele disse assim, eu quero que vocês vão, começando por Jerusalém, depois Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Não foi assim?
Quando a gente fala assim, quando Jesus diz, comece por Jerusalém, onde vocês estão, depois Samaria, depois Judeia, é como se você dissesse assim, eu vou começar sendo testemunha e evangelizando na minha casa, no meu ambiente, aonde eu estou, no lugar onde eu estou. Aqui é o meu lugar de evangelizar. Aí depois você expande para o seu trabalho, depois você expande para as pessoas que estão, né, que você conhece na rua, que você anda por aí, e depois você vai ser enviado para as nações, se Deus assim te chamar. Amém? Mas é para você começar aonde você está. E em João, vá lá em João 20, 21, é um versículo só. Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21, ele disse assim. Jesus falando, mais uma vez, ele disse, ele quem? Jesus. Paz seja com vocês, assim como o meu Pai me enviou, eu os envio. Então saiba, você foi enviado para pregar as boas novas. Ele enviou os discípulos que estavam reunidos naquela casa, mas isso se estende a mim e a você. Você é discípulo? Seguidor de Jesus Cristo? Então é para você, recebe. Amém, irmãos? O Senhor está enviando você a evangelizar. E o último é Atos 1:8. Olha só o que o Senhor disse para mim e para você hoje. Abra lá, que você precisa saber. Isso aí tem que estar marcado na sua Bíblia, negrito, sublinhado, desenhado com a tinta escarlate, para você se lembrar disso daí, porque faz parte da grande comissão. Você foi comissionado, você foi enviado para fazer essas coisas, e todo crente precisa saber disso. Atos, capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes dessa terra. Amém? Onde você for, querida, onde você estiver, eu quero que você entenda, está ali a oportunidade de você evangelizar. Ah, eu estou na prisão. Pois é, o cristão está lá por um objetivo, para falar de Jesus. Ah, eu estou no hospital. Pois é, você está lá, aproveita e fala as boas novas. Ah, eu fui no médico. Aproveita, fala as boas novas. Você está onde você for, enquanto você vai fazendo suas coisas, fala da palavra. Querido, o ID não é um dia e um evento que você marca somente. É enquanto você vai, é enquanto você faz tudo. Tem o dia que a igreja faz? Tem um movimento, a ação que a gente faz na praça, que a gente faz um ID e tal. Mas não é só isso, é todo dia que você vai. Amém? Então, outra coisa que o Senhor mandou a gente fazer foi batizar. Mas deixa eu lhe dizer que o batismo não é só aquele negócio de mergulhar nas águas, não. Vocês sabiam disso? É comunhão. Querido, batizar significa dizer, sabe o quê? Agora você é um de nós. Quem aqui é batizado? Todo mundo é batizado? Pois agora você está apto a servir no corpo de Cristo. A se envolver. Crente não é só para crer. Tem que se envolver, tem que participar. Tem que dizer qual é a minha função aqui nessa casa. Qual é o meu trabalho para realizar. Então, a comunhão e identificação com o corpo de Cristo é outra coisa que nós temos para fazer. Comunhão, querido, é estar junto, é ter tudo em comum. Sabe qual era a igreja? Eu anotei aqui com uma coisa muito interessante que eu achei interessante e eu quero mostrar para você. O batismo não é somente uma vida em Jesus, é a visualização da integração de uma pessoa dentro do corpo de Cristo. O batismo é imersão. Por que é imersão? Porque agora você deixou aquela vida que você vivia para você mesmo e agora você é inserido no corpo e você tem uma função nesse corpo. E você precisa estar em comunhão. O pastor aqui, Adriano, fala muito sobre isso. Você já ouviu ele falar sobre estar congregado. Tem gente que diz, eu sou do Verbo da Vida, mas não aparece aqui. Ela está congregando? Não. Eu sou da igreja tal, mas o pastor nem a conhece. Ela não está congregada. Ela não está integrada no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não se separa. Eles estão em comunhão, eles estão se relacionando, eles estão tendo em comum, né? Aí o batismo quer dizer, agora essa pessoa é um de nós, é um do corpo, é igual a gente, é do mesmo corpo. Então, como crentes, nós somos chamados para participar e não apenas para acreditar. Eu creio, mas crer
somente não basta, tem que participar. Amém? A gente não brinca que não basta ser tia, tem que participar. Então, não basta ser crente, tem que participar. Tem que se envolver, queridos. E se você não gosta disso que a gente fala aqui nessa igreja, você vai ouvir isso sempre, porque foi Jesus que disse. Você tem que se envolver, você tem que participar, você precisa dizer, conte comigo, pastor, conte comigo, Jesus, porque o Senhor me salvou e agora eu estou aqui para servir. Amém? Portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo de Deus, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. Vocês agora não são mais estrangeiros nessa terra, não. Vocês foram achados pelo Pai. E Ele trouxe para a família dele. E agora você é pertencente a essa família. Amém? Então, queridos, olha que coisa maravilhosa. Depois que você veio para essa família, você vai ser discipulado. É outra coisa que a igreja vai fazer. Não são 5? Então, o discipulado, a igreja existe para ajudar você a se tornar um crente como Jesus Cristo. No mesmo nível de Jesus. A Natália, é possível. O povo se escandaliza quando a gente diz. Mas a Bíblia está dizendo que os dons estão na igreja para ajudar cada cristão a chegar na mesma medida da estatura de Cristo. E não é de tamanho, não. É maturidade. Sabe? Deixar as coisas de menino. Deixar as coisas de egoísmo. Deixar a coisa de nós mesmos. Jesus, ele não teve nada. Ele deixou tudo que tinha lá na glória e veio servir ao Pai, obedecer ao Pai. Então, uma das coisas que a igreja vai fazer com você aqui e com todos os outros que Deus vai enviar, que nós vamos alcançar, é discipular. Para que você se torne um discípulo, para que você caminhando junto, nós vamos nos melhorando dia a dia. E eu vou dizendo, fulano, isso daí é meninice, olha, conserta isso daí. Aí a pregação vem, aí o profeta vem, aí o evangelista vem, aí vem o pastor, e vem a pessoa que vai ministrando e dizendo, irmãos, para a gente crescer, a gente tem que deixar isso e aquilo. E assim você vai sendo edificado, você vai sendo construído para ficar parecido cada vez mais com Jesus Cristo. Agora deixa eu lhe dizer, o Senhor vem buscar uma igreja toda torta, santa, imaculada, sem ruga, ou seja, sem coisa feia. Jesus vai vir buscar um povo que é tratado, que é, organizado, que passou e entendeu quem ele é. E é isso que nós vamos fazer como igreja aqui em Bonfim, amém? Você se alegra, querido, com a possibilidade de Deus transformar essa cidade? De termos crentes maduros como Jesus. Imagine aí, um monte de gente com a mesma maturidade de Cristo, andando por Senhor do Bonfim, amando as pessoas, dispensando o amor, a educação, curando as pessoas, orando por elas, ajudando elas. Como será a cidade de Senhor do Bonfim? Eu quero chamar você a fazer parte disso. Eu quero que você pense, sonhe com isso também, porque foi isso que nós viemos com os olhos brilhando. E a gente já vê uma cidade transformada. Por causa do amor de Deus, da minha e da sua vida. Amém, irmãos? Eu corri um bocado, mas era isso que o Senhor tinha para nos ensinar. E como é que nós vamos fazer tudo isso, Natália? Pela fé. É a fé que vai fazer você pegar isso aqui, entender isso aqui, se posicionar. A fé em Jesus Cristo. A fé, sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não vamos sair nem das nossas casas para vir para cá servir. Sem fé, você não vai querer se envolver. Sem fé, você vai murmurar. Sem fé, sem acreditar, sem entender isso aqui, você não faz nada. Jesus disse, sem mim, vocês não poderão fazer nada. Então, é crendo em Jesus, entregando a vida para Ele, andando em fé, que nós vamos cumprir tudo isso para o Senhor. A igreja Verbo da Vida em Senhor do Bonfim vai promover, através dos 5 dons ministeriais, a transformação dessa cidade. E nunca mais nós vamos ouvir falar em crentes que não querem se congregar, porque eles vão achar maravilhoso estar congregado, eles vão achar muito bom fazer parte de uma família e serem instruídos, amém? Não fica, querido, de qualquer jeito, não anda de qualquer jeito, tenha uma família para você pertencer. Vamos, eu declaro, acabando de vez, caindo por terra em Bonfim, essa história de visitante de igreja. De crente só visitando a igreja.
Eu vou lá fazer uma visita. Eu vou lá fazer uma visita. Aí no outro final de semana eu vou visitar outra igreja. Aí no outro final de semana eu vou visitar outra igreja. Ei! Deus plantou você em uma família. Ele não disse que é para você ficar andando, vagando sem rumo. Pertença a um lugar. Porque nesse lugar você vai crescer. Amém? Você vai ser instruído, você vai servir, você vai usar os dons, aquilo que o Senhor deu para você desenvolver, o seu chamado. Você vai ser arrochado para ficar bom no nível de Cristo. Amém, irmãos? É assim que a gente cresce. É isso que o Senhor quer para nós. Amém? Então eu creio, eu declaro que vai ser assim na minha e na sua vida. Recebe, irmãos. Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por esta tarde, por esse momento onde o Senhor tem alinhado a nossa visão, estruturado, Pai, a nossa vida, para que nós venhamos a prestar atenção àquilo que de fato é importante. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e eu declaro que eles vão entender e eles vão se associar, Pai, com a sua visão e eles vão pegar junto e eles vão avançar, porque juntos nós faremos uma grande mudança nessa cidade e neste mundo. Nós somos a resposta para esse mundo, nós somos a resposta para todos os problemas que a gente vê nessa cidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus eu te louvo por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui foram edificados nessa tarde? Aleluia. Sabe, amados, uma mensagem que daria vontade